Quando executamos um programa no computador, diversas operações são feitas para organizar e preparar o ambiente daquele programa. Essas operações envolvem, por exemplo, desde o carregamento do programa para a memória principal, a RAM, até a organização do espaço que será disponibilizado para o seu uso. Entender essas características iniciais sobre um programa deve facilitar o entendimento sobre a exploração mais aprofundada do buffer overflow. E para isso, vamos retomar alguns conceitos que abordamos brevemente no início dessa série de vídeos. Começando do começo, sabemos que no computador organizamos os dados em sequências de 8 bits, chamados bytes. Os bytes são armazenados tanto na RAM, de forma temporária, quanto de forma permanente nos HDs e SSDs. A forma que os bytes são organizados pode variar de arquitetura para arquitetura, mas é comum encontrarmos o padrão Little Endian, onde os bytes são armazenados basicamente de trás para frente. Falando de maneira mais técnica, o byte menos significativo é colocado em primeiro. Por exemplo, se eu tenho um número 0x4321, ele vai ser armazenado como 0x2143. A gente pode observar isso facilmente escrevendo um código em C e debugando ele com o GDB. Bora lá. Eu estou aqui com o meu Kali Linux aberto, então vamos começar a programar. Primeiro eu vou iniciar aqui o Nano. Tá? Vamos criar um código bem simples. Primeiro eu vou instanciar a main. Definir a main. Retornar 0. E aqui a gente vai definir uma variável do tipo short de 16 bytes, 16 bits no caso, né? 2 bytes. E ela vai receber 21, 41, 23, tá? Beleza, eu vou compilar isso aqui com gcc-g-m32 teste.c-o Vamos executar aqui o GDB, então, nesse programa. Colocar um break na main. E vamos executar isso aqui. Vou botar um run. Perfeito, parou aqui na main. Parou antes dessa instrução aqui, no caso. Vou colocar um next. A gente pode colocar um print i para ver o que tem. Ele tem esse valor. A gente pode dumpar aqui o que tem no endereço da variável i, né? A gente vai colocar x e o b, porque é em bytes, né? Para ele não fazer a conversão. A gente vai colocar aqui o endereço de i. Podem ver que 0x4123 virou, está sendo armazenado, na verdade, na memória como 0x2341. O byte menos significativo, que é o 23, ele está em primeiro aqui, meio que inverteu a ordem. Agora, quando falamos em memória, é importante ter em mente que estamos lidando com a memória virtual e não necessariamente a memória física. Os sistemas operacionais modernos utilizam de um conceito chamado de memória virtual para organizar a memória física, oferecendo um maior controle, isolamento e segurança. Isso significa que cada processo vê seu próprio espaço de memória, incluindo variáveis, código e estruturas de dados, sem se preocupar com a localização física real na RAM. A memória virtual ela é traduzida para a memória física por um componente de hardware chamado MMU. A MMU é acionada pelo sistema operacional sempre que um programa acessa um endereço virtual. Ela consulta uma tabela de páginas, chamada Memory Map, e verifica as permissões e realiza a tradução para o endereço físico correspondente. Esse mecanismo garante que cada processo acesse apenas a memória que foi alocada para ele, protegendo o sistema e permitindo que o gerenciamento de memória seja mais eficiente. Aqui podemos ver uma abstração dessa comunicação, mostrando essa divisão da memória por processos em execução. Cada processo possui seu espaço de endereços que são mapeados e traduzidos para endereços físicos reais. Já abordamos em outras aulas o conceito de stack, mas hoje vamos nos aprofundar e entender como ele se conecta com o sistema operacional. Além do mais, vamos entender como cada função possui sua própria stack frame. Em primeiro lugar, retomando o conceito de stack, nele temos uma pilha de informação que segue uma ordem LIFO, Last in, first out, ou seja, o último elemento a ser adicionado é o primeiro também a ser removido. Na stack trabalhamos majoritariamente com duas operações, push e pop. Push para adicionar no topo da stack e pop para remover do topo da stack. A stack pode ser implementada de diversas formas e não necessariamente está ligada ao sistema operacional, pois pode ser uma estrutura de dados qualquer em uma linguagem de programação, por exemplo. Já nos sistemas, cada programa possui uma área na memória principal chamada stack, isso gerenciado pelo sistema operacional. Na stack, o programa pode armazenar dados de variáveis, argumentos de funções, endereços de retorno, etc. No geral, o sistema operacional define um tamanho máximo para a stack,
crescendo de endereços mais altos para endereços mais baixos na memória. Outro conceito muito importante de se entender quando estamos falando de stack é o stack frame. E para entendermos isso, vamos escrever outro código. Vou colocar então nano test2.c. Aqui a gente vai incluir o stdio. Vai colocar então void função a. Ele vai ter uma variável c, vai ser um x. Na verdade, vamos mudar aqui o tipo dela para retornar um char, vai retornar um c, tá? Mesma coisa, vamos fazer char função b. Ele vai ter um char c que vai retornar a letra a, return c. Feito. E aqui a gente vai definir a nossa função main, certo? Perfeito. Vamos colocar aqui chamar a função a e chamar a função b. Perfeito. Agora a gente vai compilar isso aqui com o gdb -m32-g test2.c -o test2. Opa, faltou alguma coisa aqui, faltou um ponto e vírgula bem aqui. Perfeito. Vamos agora executar com o gdb test2 break main, dá um run e ok. Aqui a gente já tem essas funções definidas, né? A função A e a função B. A gente pode então começar a falar sobre stack frame. Acontece que para cada função que a gente chama dentro de um programa em C, essa função também possui uma divisão na stack chamada de stack frame, um espaço reservado para a função. No stack frame são contidas algumas informações muito importantes, como endereço de retorno, os parâmetros da função, variáveis locais, etc. E por que a gente precisa saber disso? Bom, antes de tudo vamos ver como o stack frame é configurado aqui em assembly, tá? A primeira coisa que eu vou fazer então é dar um disassmain, apesar de já estar executando o código. A gente pode ver que no começo da função main, a primeira coisa que ele faz é uma chamada push, que como a gente sabe é para adicionar alguma coisa dentro da stack. Depois a gente faz um move ebp no ESP para o ebp, no caso, né? Então, dessa forma, a gente configura o stack frame aqui da função main. Se eu der um next, agora eu vou estar na função A. Se eu colocar disass função A, percebam que é a mesma coisa, né? Ele tem um push ebp, move ebp, e aqui ele tem um sub para fazer o cálculo do tamanho que vai ter o stack frame, né? Se eu der o next de novo, e na função B é justamente a mesma coisa, né? Então é assim que o stack frame é configurado através do assembly. No código fonte a gente tem essas informações aqui. Então, retomando, primeiro temos a função main, que também possui seu stack frame, mas vamos ignorar por agora. Na função main a gente faz uma chamada para a função A, e a função A, então, antes de começar a executar os comandos, de fato, prepara o stack frame com aquelas instruções que vimos em assembly. Após isso, ela continua a execução das instruções normalmente. Isso também ocorre para a função B, como a gente acabou de ver lá no GDB. Então, aqui no GDB, a gente pode ver que ele faz o preparo da função, né, do stack frame. Além do mais, ele também salva o endereço do retorno, certo? Então, digamos aqui, eu vou colocar um disass, né? Ele está na main. Deixa eu só continuar isso aqui para finalizar. Vou colocar um disass main, tá? Beleza. Aqui ele está executando, né? Então, quando ele chegar aqui na chamada para a função A, ele também precisa saber de onde ele vai retornar, para onde aquela função deve continuar quando ela finalizar, né? Como é que o meu código vai continuar executando, a partir de qual linha, tá? Então, para isso, dentro desse preparo do stack frame também a gente salva, né? O programa ele salva o endereço de retorno. Então, o próximo endereço de retorno, né? A instrução a ser executada vai ser a seguinte,
né? Então isso é salvo dentro do stack pointer. E por que isso é interessante da gente saber? Porque a partir do momento que a gente controla, digamos, a entrada de uma função, assim como a gente já viu usando gets ou scanf em outras aulas, fazendo buffer overflow de fato, como esse endereço de retorno está sendo armazenado na stack também, a gente pode fazer uma sobrescrita desse valor e, consequentemente, fazer a chamada, por exemplo, de outras funções dentro do programa, funções, inclusive, que nem deveriam ser executadas majoritariamente. A gente pode também, inclusive, utilizar de uma técnica que a gente vai ver futuramente, chamada return to libc, que no caso a gente vai executar funções externas da libc através da sobrescrita desse endereço de retorno, certo? E a gente faz tudo isso sabendo e conhecendo como é que funciona o stack frame. Então por hoje é isso. Na próxima aula a gente entra de fato na parte da exploração do stack frame, dessa forma que comentei. Até a próxima.